dia, crianças, tudo bem com vocês? Tá chegando frio, né? Ainda bem que vocês estão em casa, podem ficar no sofá, na cama, enroladinho numa manta, comendo uma pipoquinha, tudo isso é bom, mas temos que lembrar dos cuidados que precisamos. Se precisar sair, usar máscara, o álcool gel e estudar a lição bonitinho. Vamos ver qual que é a lição de hoje? A lição de hoje é por que e para quê? O que será que é isso? Por que e para quê? Por que precisamos ir na igreja? Para quê? Vamos então ver o que o Senhor Jesus diz para nós, né? Por que devemos ir à igreja? É uma ordem de Deus, né? Por quê? Vocês sabem por que devemos ir à igreja? Muitas pessoas vêm à igreja, mas não sabem muito bem o que estão fazendo aqui. Primeiro, devemos saber que o próprio Deus foi quem estabeleceu essa questão. Vamos ver o que diz em Deuteronômio 5, Deuteronômios 12, 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Também temos Hebreus 10, 25. Hebreus, mais lá no final do Novo Testamento. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, aqui, quando os hebreus ainda estavam no deserto, Deus estava ali com eles. Durante o dia, Deus se manifestava através de uma nuvem que protegia eles do calor do sol forte do deserto. E à noite, Deus estava com eles através de uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo servia para iluminar o acampamento e aquecer, porque à noite no deserto faz muito frio. Então Deus estava presente com eles o tempo todo no deserto. E Deus deu uma ordem para Moisés para fazer uma tenda, um tabernáculo, para que servisse de casa para o Senhor. Então Moisés construiu uma tenda de acordo como Deus pediu, com as medidas que Deus tinha dado, tudo certinho como Deus ordenou. Foi feita essa tenda, e essa tenda acompanhava eles, porque eles estavam mudando constantemente de lugar. Então, o tabernáculo na forma de tenda era fácil para eles desmontar, e quando eles mudavam o acampamento, quando eles chegavam no novo lugar, eles armavam o tabernáculo bem no meio do acampamento e as tendas deles ao redor. Então foi uma ordem de Deus para Moisés, que ele queria uma casa para ele, para que ele pudesse estar presente ali. Então era uma tenda, pois o povo estava viajando, andando pelo deserto. Não dava para ser uma casa com uma estrutura física como é os templos normal. Então, senão o povo não poderia carregá-lo. Quando o povo chegou à terra prometida, o Senhor disse que queria um local especial para as pessoas se reunirem e adorarem no templo. Na época de Jesus, o templo ainda não existia, mas tinha as sinagogas, né? E Jesus, quando passava nas cidades que ele pregava, fazia seus milagres,
Sempre que tinha uma sinagoga, ele ia visitar, né? Ele entrava, ele estudava a Bíblia e ele orava. Então, ir na igreja é uma ordem de Deus, né? Deus deixou essa ordem para que nós possamos ir para congregar. Então, quando nós vamos à casa do Senhor, nós precisamos ter reverência, né? Cultuar, temos que ter reverência, atitude de adoração, né? Porque nós vamos na casa do Senhor para orar e louvar. Então, Deus deixou essa ordem para que o povo se reunisse num lugar para orar e louvar ao Senhor todos juntos. Para quê? Para que tivessem comunhão, né, uns com os outros. Vamos ler Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrareis na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque na minha casa será chamada casa de oração. Então aqui o Senhor estava dizendo que Ele queria um lugar, né, para que o povo adorasse, e esse lugar ia ser chamado casa de oração. Então nós temos que vir na igreja para orar, né, e para louvar também. Vamos ver o que diz no Salmo 84, 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, nós precisamos estar na casa do Senhor para orar, louvar, né? E quando Jesus ia na sinagoga, ele ia para aprender. Eles estudavam a Bíblia lá, os rolos, né? Aqueles pergaminhos que eles usavam na época. E sempre que Jesus ia na sinagoga, ele sempre levava os seus discípulos. Então, ele estava dando testemunho para os seus discípulos que deveriam sempre procurando estar na casa do Senhor, para estudar a palavra, para orar e terem a comunhão uns com os outros, né? E louvando sempre o Senhor. Estar em comunhão com os irmãos. Então, na igreja a gente vem para ter comunhão com os irmãos, para conhecer as novas pessoas que estão chegando, para poder também ajudar no trabalho da igreja, né, nos serviços, podendo auxiliar, como nós temos a SAF da nossa igreja. Elas estão na igreja, elas estão servindo no trabalho que elas fazem, elas servem ao Senhor. Agora, nesse período de pandemia, elas fizeram muitas máscaras, fizeram roupinha de bebê, de lã para distribuir para as crianças carentes, nos asilos levaram touca, cachecol, meia. Então, é uma forma de ter um serviço dentro da igreja. E com esse serviço estão louvando, servindo ao Senhor. Vamos ver o que diz do Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, a casa do Senhor é um momento de união, confraternização. Então, na casa do Senhor, nós aprendemos a ler a Bíblia, a orar, a louvar e também no serviço que nós puder ajudar com aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Nós estamos louvando ao Senhor também. Em 1 Pedro 4,10, vamos ver o que diz sobre o serviço, servir. 1 Pedro, lá quase no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebem, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada um com o dom que recebe, com aquilo que a pessoa sabe fazer de melhor, né? Então, ela pode participar dos serviços da igreja com aquilo que é melhor que ela sabe fazer. Vamos ver Miqueias 4:2. Miqueias já no Antigo Testamento, 4:2. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, na casa do Senhor nós vamos aprender, né, os caminhos que devemos seguir, por onde nós temos que andar, né? Então, estudar a palavra, orar, louvar e trabalhar. E na casa do Senhor nós aprendemos a andar no caminho que Ele vai nos ensinar e andaremos pelas suas veredas, né? Pelo caminho certo. Então aqui nós aprendemos para que nós vamos na igreja, né? Para orar, louvar e servir ao Senhor. Mas como assim? Como nós vamos fazer isso, né? Então vamos ver o que o Salmo diz, como nós vamos louvar e fazer tudo isso. A igreja é realmente um lugar especial. Vamos ver Salmo 26, 8. Salmo 26. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Então, nós temos que amar a casa do Senhor, né? Por isso, quando estamos na igreja, devemos também nos comportar de modo especial. Então, quando a gente vem na igreja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar na igreja, né? A gente procura um lugar para sentar e ficar quietinho. A gente ora ali baixinho, pedindo que o Senhor esteja abençoando o nosso entendimento, nosso coração, para que nós possamos entender a palavra do Senhor, né? E devemos ficar quietinho, não fazer barulho, não fazer bagunça, nem ficar andando de um lado para outro. Tem pessoas que acham que os corredores da igreja é passarela, fica naquele entra e sai, vai pegar água, vai no banheiro, e tudo isso atrapalha o culto, né? Então, quando a gente está na casa do Senhor, nós temos que ficar quietinho, em atitude de reverência. E não é só na hora do culto, na escola dominical também. A gente vem na escola dominical para estudar a palavra. E se nós não ficarmos quietos, não ficarmos atentos, a gente não vai conseguir aprender, né? Então, e na escola dominical, que é o momento para estudar o livro mais importante, que é a Bíblia. Devemos manter a nossa mente e o nosso coração bem ligados, né, na palavra do Senhor, para que nós possamos aprender e depois, na hora que nós saímos da igreja, poder praticar tudo isso, né? Vamos ver o que diz em Eclesiastes 5:3. 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Chega-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, guarda o teu pé.
A partir do momento que nós entramos na casa do Senhor, nós temos que ter uma atitude de reverência, né? Não ficar andando para lá e para cá. Também em Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, o que está aqui? O Senhor está nos exortando que quando nós entramos na casa dele, é para nós ficarmos quieto, em silêncio. Ele diz, cale-se. Então, não é para nós ficar conversando, cochichando. Então a gente chega, não é também para ficar andando, né? Para guardar os pés, não é para ficar andando. Então a gente chega na igreja, senta, faz uma oração silenciosa e a hora que o pastor começa a falar, ou o pregador que for falar, o que Deus está dizendo aqui? Cale-se. Então é para nós fechar a boca e abrir bem o ouvido para ouvir a mensagem, para que nós possamos aprender, né? Para que nós possamos sair da igreja e testemunhar lá fora. Então, o objetivo da nossa lição hoje é conhecer a importância de ir à casa de Deus e aprender como deve ser o nosso comportamento na igreja. Então, o comportamento de vocês, o meu, de qualquer pessoa que estiver na igreja. Então, o Senhor deu uma ordem, né, para ter um lugar apropriado para os irmãos congregar, ter uma união e que nós pudéssemos vir à igreja para estudar a palavra, orar, louvar, ter a comunhão com os irmãos, mas tudo isso com reverência, com respeito. Então, quando nós estamos no templo, na casa do Senhor, nós precisamos ficar quietinhos, né? Abrir bem o ouvido para ouvir a palavra do Senhor, para que nós possamos praticar lá fora. Vamos ver o nosso versículo de hoje? O nosso versículo para decorar é esse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. E a nossa lição é essa aqui, a lição 6. Por quê e para quê? Então, aqui, por que tenho que ir à igreja? Como devo agir quando estou lá? Então, aqui é uma pergunta, né? Vocês vão pensar. Aqui tem um momento devocional para vocês lerem e fazer. Aqui na segunda. Quantas vezes você acha, quantas vezes você vai à igreja por semana? Então, aqui você vai responder. Normalmente, a gente está vindo só aos domingos, né? Então, vocês vão pôr ali. E o que faz lá, em cada dia que vai? Você também vai responder aqui. O que você faz na igreja? Aqui, algumas crianças acham que devem ir à igreja porque os pais mandam ir. Mas, na verdade, nós vamos primeiramente porque é uma ordem do Senhor. Circule o texto que dizem isso usando a cor preferida. Então, aqui está os textos, vocês vão ler e vão responder. A gente vem na igreja primeiro porque é uma ordem de Deus, foi Ele que estabeleceu isso, né? E depois a gente vem para estudar a Bíblia, orar, louvar, ter uma comunhão com os irmãos. Aqui na quinta, para quê, né? Então, existem vários motivos para os irmãos virem na igreja. Então, vocês vão ler, vão ver as referências bíblicas e ligar com as atitudes. Na sexta, como me comportar. Então, aqui tem um texto
e vocês vão riscar do texto a palavra F, G, Y, X e K. E vocês tirando essas letras, vai formar uma frase que vocês vão decifrar depois e escrever aqui. No sábado é um desafio. Lurdinha não entende por que deve ir à igreja todos os domingos. Ela acha que ficar em casa e fazer suas orações e leituras bíblicas é o suficiente. Baseado nos textos estudados, o que você pode dizer para a Lurdinha? Então, vocês vão ler e vão responder ali, né? Então, nós temos que estar sempre dispostos a vir à casa do Senhor, para que nós possamos aprender cada dia mais qual é a verdadeira vontade do Senhor para nossas vidas, né? Agora, nesse período de pandemia, está um pouco difícil a gente vir na igreja, porque as autoridades estão proibindo, não é para o povo circular, mas no que tudo isso passe, acho que vai ser um momento muito feliz, muito alegre para todos nós, poder voltar à casa do Senhor e para nós congregarmos como irmãos, como o Senhor deseja, né? Que todos estejam na casa do Senhor para orar e louvar. Então, eu vou fazer uma oração e até o próximo encontro, crianças. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigada porque o Senhor nos ensina que devemos ir à Tua casa. O Senhor nos deixou exemplo, Senhor, que o Teu Filho Jesus ia às sinagogas para estudar a palavra junto com seus discípulos e que nós possamos ter esse desejo, essa vontade de estar unidos com os irmãos para orar e louvar e Te agradecer. Fica conosco, perdoa o nosso pecado e é em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém.